Agora nós vamos ver o dimensionamento completo. E no dimensionamento completo nós começamos já mostrando os requisitos que eu havia mencionado, porém agora de forma mais apresentável. Então o coeficiente angular tem que ser menor do que zero, curva semi por alfa, e o CM0 tem maior do que zero. A gente viu nas aulas de estabilizador horizontal, CMCG completo da aeronave. Em seguida temos as restrições que eu ia mencionando ao longo das aulas, que agora é mais explícito, como se eu fosse colocar no relatório ou algo do tipo. Mas consiste em um conjunto de características que norteiam o projetista conforme o desenvolvimento de sua experiência. Para o total, os seguintes valores são utilizados para as seguintes variáveis. A área de 0.3 a 0.65, estabilizador horizontal. Razão de espectro entre 2 e 4, estávamos utilizando 3. Corda na raiz agora vai ser um novo parâmetro, que vai estar entre 0.2 e 0.4. Envergadura entre 0.6 e 0.8. Razão de afilamento entre 0.2 e 0.8. O valor mais usual aqui é o 0.5, tá? Você pode estar variando para ter uma ideia da geometria. Mas já coloca 0.5. Você pode variar, mas coloca 0.5 aí por ser um valor mais usual. Comprimento do tubo de cauda. Esse aqui a gente vai colocar NT5. Entre meio a 1,5 m. Variação do deslocamento máximo do centro de gravidade, ou seja, mais você colocou carga e ele deslocou um pouco mais para frente. Então, você determina o valor máximo que pode estar sendo deslocado aí, 5 centímetros. Vocês vão ver que isso daqui já tem um efeito grande de estabilidade, só 5 centímetros já tem um efeito. Variação da margem estática, entre 6 a 12%, ou seja, a mínima é 6, vai estar sendo utilizado no design. E o ângulo de trimagem de 3 e 5 graus. Aqui que a gente define as restrições. E o que acontece? As restrições já estão obedecendo alguns requisitos. O que tu precisa ter uma ideia. Você não vai, por exemplo, o seguinte, fazer o dimensionamento, garantir estabilidade com alfa de trimagem entre 12 e 13 graus. Não faz sentido, porque 12 e 13 graus de trimagem é stall da asa para o aerodesign ali. Comumente nos perfis utilizados. Não vai chegar em 13 graus aqui. Vai ser estável? Vai, mas vai ser estável no stall, não faz sentido. Vamos comentar mais algum aqui. E afilamento, assim, vocês vão ver que geometrias quadradonas não são bem... não tem cara de aeronave e também são menos eficientes. O afilamento tem um efeito aerodinâmico em função do arrasto. Se eu não me engano é do arrasto ou da distribuição de sustentação. 0.5 é o valor intermediário aí que vai estar garantindo um bom design de forma aerodinâmica. A gente não fica se atendo muito a isso, mas é uma das consequências. Então o cálculo vai considerar duas condições, limite dianteiro e limite traseiro do centro de gravidade. Esse aqui, dimensionamento completo. Essa parte daqui. A gente vai poder estar enxergando agora todas as variáveis. Então já está bem claro qual que vai estar sendo efeito de envergadura e razão de aspecto. Vamos colocar a nossa envergadura aqui em 0.7. Já ajustamos aqui a área. Temos uma boa corda na raiz, uma boa corda na ponta, 0.1 e 0.15 já são bons valores de design. Então aqui já está uma regra bem clara de quanto tem que estar os seus valores. Pode chegar a 0.4? Pode. Mas tenta deixar aqui em 0.3. Em seguida nós temos dois cálculos de LH. Vai ser o traseiro e o dianteiro, depois o volume de cauda. Traseiro e dianteiro, e depois alfa de trimagem, traseiro e dianteiro. E a gente vai estar dimensionando para o traseiro. O que acontece? Que foi deslocado o centro de gravidade em 5 centímetros para frente. O que aconteceu aqui? Foi exatamente uma magnitude maior da estabilidade que tornou o alfa de trimagem negativo. Ou seja, esses 5 centímetros têm um efeito grande ali na posição do centro de gravidade.
Depois tem os dois comprimentos de tubo de cauda, que eu também faço cálculo para mostrar. O teta da inclinação, margem estática máxima. E vamos voltar para cá. Todos os parâmetros que a gente pode estar comparando. Ah, e aqui à direita tem a curva CMCG por alfa da aeronave completa com o limite traseiro e dianteiro. Então a gente vê graficamente qual que é o efeito do deslocamento do centro de gravidade sem o devido ajuste aí com o cinto de profundor. Voltando para o código, temos o HCG Heft, no caso vai ser o mínimo igual a traseiro, então que a gente vai estar ajustando tanto ele quanto a margem estática mínima. Temos as duas incidências, o quanto que a gente vai estar variando aqui o quanto que o nosso centro de gravidade vai deslocar para frente ou nada. Só fazer o teste aqui. O centro de gravidade não varia. E tanto a curva azul quanto a laranja estão no mesmo local. A gente começa a deslocar o centro de gravidade para frente. A gente começa a ver um aumento de estabilidade. E a curva indo mais para baixo. Se tornando mais negativa. Já vê que a inclinação ali dela está tendendo a girar como se fosse um relógio. Então, os cálculos se iniciam com duas conversões. E aqui a gente já entra com a variação da margem estática. E é calculada a distância do bordo de ataque da asa até o centro de gravidade traseiro. Uma equação que nós vimos anteriormente. Depois é calculado o x do bordo de ataque da asa até o centro de gravidade dianteiro. E aqui é feito o cálculo anterior, também já mencionado, que é subtraído do delta XCG, por conta que ele vai se deslocar com carga máxima. Então, carga mínima, carga máxima, depois o HCG do centro de gravidade dianteiro. HCG de XNCW, dividido por CW. Então aqui tem que ser feito o ajuste para a posição da corda média aerodinâmica da asa. Então é bom você fazer o desenho e realizar esse cálculo aqui. Seja familiarizado para poder entender. Em seguida é armazenado no vetor, o HCG traseiro e dianteiro. Depois a margem estática máxima é calculada. Vai ser a diferença entre os dois HCGs mais a margem estática mínima. A margem estática mínima vai estar aqui sendo composta pela margem estática mínima e a máxima. Em seguida é calculada a contribuição da asa. Não tem segredo também. Em seguida, área, CL-H, o auxiliar e o volume de cauda mínimo calculado a partir da equação do ponto neutro que a gente já comentou lá no dimensionamento a partir da margem estática mínima. Calculado o VH mínimo. Em seguida, o LH mínimo e do LH mínimo é somado com delta XCG. Esse delta XCG é os 5 centímetros. Temos um novo LH, que vai refletir no novo VH máximo. E ele vai compor tanto o LH quanto o VH. Então já temos os valores máximos ali que estão associados ao centro de gravidade dianteiro. Então é feito o cálculo do CM0H de CLFH, ou seja, o quanto que o estabilizador horizontal vai estar contribuindo para o CG traseiro e dianteiro. Em seguida é o cálculo do tubo de cauda, LTC, as equações já apresentadas aqui, depois que você já esteja familiarizado com elas. O teta do tubo de cauda, ou seja, a inclinação dele, vamos ver aqui, teta TC. E o LTC inclinado. Nós já vimos. Em seguida tem a curva semi por alfa. Ela é composta pela mesma soma, a soma das duas contribuições. E depois tem a plotagem dos valores, o cálculo dos dois valores. Aqui as equações são adaptadas para fazer o cálculo meio que simultâneo. O uso de vetores, lembra que isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, porque a gente tem dois VHs e dois LHs. Então isso aqui vai ter duas variáveis dentro, tem duas variáveis dentro. Semi-alfa H, semi-0 vão ter 4. Ou duas, na verdade. Em seguida tem os cálculos do alfa de trimagem traseiro e dianteiro. E o dianteiro vai ser justamente devido ao acréscimo de carga que deslocou o centro de gravidade para frente e aumentou a magnitude de estabilidade. Só que a gente também precisa ver os parâmetros geométricos de corda raiz e corda na ponta, para não estar dimensionando ali uma geometria absurda. Em seguida,
Antes de terminar, isso aqui é a equação do trapézio, ou seja, a base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então lembra que BH vai ser dividido por 2, porque é um meio trapézio. Por fim tem a plotagem, esse segredo também, e como que o gráfico vai ficar. Mas essas duas referências aqui que eu esqueci de mencionar. E a gente pode observar os parâmetros de design. Voltando, vamos começar a brincar um pouco com os valores aqui. Pra você ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Não vai variar muita coisa, a gente vai estar vendo mais as consequências do centro de gravidade dianteiro. Mas, por exemplo, se a gente quisesse deixar esse ângulo de trimagem positivo, o que aconteceria? A gente poderia fazer um ajuste fino inicialmente para saber o que pode estar afetando. Então, estamos reduzindo aqui a incidência estabilizador horizontal, até deixar o alfa-trim dianteiro estável. Então, nós deixamos o alfa-trim dianteiro estável, estamos com 31 graus de trimagem traseira. Então, a gente viu que para fazer esse ajuste ali, então, o centro de gravidade foi deslocado para a mente. A gente está tentando fazer um ajuste só de estabilidade, não está sendo suficiente. Que a gente está acabando ali com a trimagem traseira. A gente não voa só com carga máxima. O mesmo efeito vai ser esperado se aumentarmos a incidência da asa, uma magnitude menor. Tem um efeito de magnitude menor. Então o que não resta aqui é explorar. Então isso aqui é um resultado que você já tem que acertar. Um problema que você tem que lidar. Quem conhece esse problema é aprofundou. Vamos ver aqui. Tentar fazer uma redução de LH. Para reduzir LH, o teta TC tem aqui tem 1.7. Vamos tentar reduzir isso daqui para 1,5 m. Para reduzir para 1,5 m, o que a gente pode estar fazendo aqui é compensar a estabilidade com incidência. Com menos 1 grau, nossa imagem se tornou positiva e a gente pode tentar reduzir o LH. Para reduzir o LH, vamos colocar aqui o centro de gravidade mais para trás, mais para frente mesmo. Vamos observar aqui o LTC, vamos deixar em 1,5 m. Então temos 1,5 m ali de comprimento de tubo de cauda. Vai estar cerca disso. E a gente conseguiu fazer um ajuste bem grande de tamanho, de distância. Porque querendo ou não, beleza, a gente pode estar fixando a área e ajustando esse comprimento, mas você vai ter um esforço a mais ali nos pontos de fixação do tubo de cauda. E aí com a incidência, você consegue estar garantindo. Opa, eu fiz o ajuste aqui da comprimento, vai reduzir um pouco mais o nível. 1.7. Talvez eu acho que eu vou precisar fazer mais um ajuste de incidência aqui. Então o tubo de cauda está em 1,5 m. Vou colocar 1.5. Já tem com meus 3 graus. Então você vê que você pode estar diminuindo aquele esforço, porque vai ter um momento, vai ter uma força ali nos pontos de fixação estruturais do estabilizador horizontal e no bordo de fuga da asa, ou ali na fuselagem, na verdade. Vão estar sendo submetido a esforço, e quanto maior for o braço, maior for o LTC, maior vai ser o esforço lá em cima. Então isso é uma boa jogada de você estar fazendo, para você estar diminuindo o comprimento do estabilizador horizontal. E a gente vê aqui em margem estática máxima que com 5 centímetros o centro de gravidade, a margem estática está em 16%. Está bem grande, próxima de 20%. Mas com deslocamento de 5%.
Mas a gente sempre vai ter o profundor ali para estar ajustando. Vou botar aqui para calcular a margem estática máxima. Vai ser a mínima mais a diferença entre os dois centros de gravidade. Quanto que um se deslocou em relação ao outro. Então, o dianteiro aqui está em função do ΔXCG. Ele vai afetar a margem estática máxima. Se você já entendeu aqui, a gente já viu, no caso, os efeitos de envergadura, razão de aspecto. O novo efeito agora que a gente viu foi como diminuir o comprimento de tubo de cauda com o uso da incidência. Ou seja, a incidência é um efeito muito forte. Então, por exemplo, se a gente imaginar um estabilizador completamente móvel e a gente varia a incidência, a gente pode perceber aqui, vamos deslocar esse cara até o máximo, 10 centímetros deslocado. E com 10 centímetros deslocado para frente, 26% de margem estática máxima. A gente ainda consegue garantir ali uma trimagem com a nossa incidência. Uma olhada aqui no gráfico de cima. A gente já teve. Ah não, perdão, estava olhando para o alpha trim F aqui achando que estava garantindo estabilidade. Não é bem assim não. A gente viu que vamos deslocar o centro de gravidade de volta para o 0,5, 5 centímetros. Trimagem negativa, menos 5 graus. Menos 5,377. Deslocou ainda mais para frente. Menos 7,2. Então a gente já viu aqui. Esse valor está muito grande, está muito negativo e precisa ser trazido de volta para o positivo. E quem faz isso é justamente o professor. A ideia aqui é te mostrar o quanto que esse deslocamento vai estar afetando na posição. Mas a partir daqui já dá para ter uma ideia do dimensionamento. Todas as variáveis aqui já são visor. A gente alterar aqui a razão de afilamento, o único efeito que vai ter vai ser sobre as cordas. Não tem segredo, também a gente explora o SH, CRH. A gente tem os dois LHs aqui, seja dianteiro e traseiro. Não tem mais segredo também. Centro de gravidade. A gente vê que o HPN aqui está constante. Você vai ter E isso daqui a gente vai entender. Você vai entender melhor brincando com a equação, tá? Tanto o dianteiro quanto o traseiro vão possuir o mesmo valor, independente dos valores de margem estática. Porque ele depende tanto da margem estática quanto do HCG. O HPN depende desses dois valores. E aqui faltaria a margem estática mínima. Para o HCG mínimo e o HCG máximo. Então, como eles se alternam, se você altera o LH, você está afetando ali a função do centro de gravidade, está afetando a margem estática. Existe uma alteração conjunta ali que faz com que o HPN seja sempre o mesmo, independente da posição do centro de gravidade. É algo que, inclusive, está sendo mencionado lá no Miranda. Por fim, ao deslocar o centro de gravidade para frente, as contribuições da asa do estabilizador horizontal aumentam em magnitude, ou seja, as derivadas tornam-se mais negativas, deixando a aeronave mais estável. Devido a essa consequência, faz-se necessário o uso do profundor para deslocar por semi-polar para cima e assim atingir um ângulo de trimagem positivo, que agora está negativo. Conclusão: a partir do gráfico, observe que se ao deslocar o centro de gravidade para frente, o ângulo de trimagem se torna negativo devido ao aumento de estabilidade da aeronave. Beleza, então era isso que a gente mostrou nessa aula. E para finalizar, vamos dar uma olhada no que o profundor vai estar fazendo com a nossa curva.